Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos mencionar a noite de hoje com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta e às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, buscando o bem-estar e irradiará a outros, mimetizando, produzindo paz. Vamos tranquilizar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e elevar a nossa mente a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Deus. E agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, em nome desses benfeitores que tutelam esta casa, Associação Espírita Consolação e Vida. Que nós possamos ser instrumentos do bem e do amor. E te rogamos, Senhor, a autorização para dar início aos trabalhos da noite de hoje, graças a Deus. O tema da noite de hoje, posses definitivas, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel vai comentar o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, em que Jesus diz: vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Emmanuel fala de posses, será que ele está falando de uma conta bancária recheada de milhões de euros? Será que ele está falando de propriedades? Será que ele está falando de um partido político ou de um cargo público? Será que ele está falando de um cargo de uma empresa importante? Pois bem, essa questão vai ficar no ar. Porque a paz que a criatura humana busca não consiste naquilo que ela possui. Consiste sim na abundância de valores definitivos e a alma conquista. E o Divino Mestre veio nos ajudar, veio nos mostrar, veio nos informar que a necessidade que sejamos portadores de amor, luz e eternidade, para que possamos despertar em nós os dons divinos, os divinos dons, como semente, como uma plantação, como um cultivo, como um preparo de uma terra, como um preparo de uma terra, a maneira que cuida da terra, a maneira que se rega a terra, a maneira que trabalhe de acordo com os elementos necessários que a terra possui. A terra, ela tem que ser adubada, ela tem que ser vigiada, ela tem que ser envolvida por esses elementos necessários para o desenvolvimento da semente, o crescer da folha e o surgir do fruto. E esse é o nosso objetivo. Nós vamos transferir todo esse plantio, toda essa linguagem, toda a maneira que na parábola que nós temos conhecimento, que é do grão de mostarda, nos remete a pensar que
esse plantio nós devemos transmitir para o campo consciente. E no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai comentar um capítulo importante em que Paulo de Tarso escreve a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, quando ele diz que Deus não nos deu o espírito de terror, mas nos deu o espírito de amor, de fortaleza, de moderação. Então, nosso objetivo é progredir. E nós vivemos o espírito de sequência da natureza. Uns com maturidade consciencial, outros com imaturidade consciencial. Uns com dificuldade, outros com mais facilidade. Nós não nascemos prontos. Nós estamos na Terra para progredir, para evoluir, crescer, para preparar essa Terra, mas uma Terra dentro do campo consciente. Porque o jogo de forças exteriores que nós travamos no nosso dia a dia apaga a nossa iluminação, apaga a nossa luz interna. E nós vivemos tateando perante a vida, perante o nosso mundo interior, na escuridão de um passado delituoso. Então, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no prefácio, ele vai falar da abelha. A abelha se nutre do néctar das rosas. O abutre se nutre, se alimenta dos seus despojos. E o homem? O homem se alimenta de algo. E que algo é esse? O homem se alimenta de emoções. Há gradações. Há pessoas, a mesma semelhança de uma abelha, que se nutre de emoções e tem o néctar das rosas. Sua doçura, sua candura, sua maneira de ser, de estar, de agir, perante ao seu mundo íntimo, perante a família, perante os outros. Há pessoas que se nutrem de emoções semelhantes a um urubu que vai em busca da sua carniça. Há pessoas que se nutrem de tristeza. Faça chuva ou faça sol, a pessoa está sempre triste. Há pessoas que se nutrem de maledicência. Tudo é motivo de questionamento, de censura, de agressão, dentro de um contexto em que, às vezes, falamos, contamos algo, uma história, no sentido de uma interação, de uma troca de informações, e essa pessoa tem um olhar muito tenebroso, um olhar em que aponta, um olhar que cria realmente, através do pensamento, através da verbalização, um teor de agressividade, um teor de maldade, com o intuito de prejudicar aquele que está sendo referido. Então, a emoção é a matéria-prima da nossa experiência. A experiência que nós passamos hoje é fruto da emoção que eu me nutri no passado. E a necessidade de refazer, a necessidade de reparar toda essa emoção através de experiências. Então, nós estamos nesse processo de espírito de sequência da natureza. E nós nos nutrimos da primavera, de uma paisagem, de uma atmosfera, de um colorido, mas sabemos que vamos adentrar o inverno. E falando do campo psíquico, desse processo de nutrição emocional, nós nos nutrimos, vivemos um mundo íntimo primaveril,
mas sabemos que vamos viver um mundo íntimo com uma atmosfera nebulosa, com uma paisagem obscura, de muito frio e de muita tempestade. Mas isso faz parte, porque também na mocidade, com essa nossa robustez, com essa nossa vitalidade, também uma maneira e um momento que nós nos nutrimos, também sabemos que nós vamos chegar à velhice. E a velhice é um momento de reflexão, de experiência, mas também é um momento de dor. E aqui nós podemos falar do processo de ação, reação e a nossa relação. A nossa relação com a juventude e a nossa relação com a velhice. Que tipo de sistema, que tipo de estratégia, que tipo de conduta eu tive, que tipo de processo emocional, que tipo de momentos que eu passei e que tipo de teor que eu transmiti para aqueles momentos em que hoje eu vou me relacionar. Me relaciono com a experiência que é digna da eternidade. Quando Jesus fala que a vida, nós somos portadores de luz, amor e eternidade, então a experiência é digna da eternidade. E qual é a experiência que é digna da eternidade? Vai depender muito do processo de nutrição emocional. Que tipo de comportamento, que tipo de teor eu criei naquele momento, que hoje eu vou colher, eu vou vivenciar, eu vou interagir. Então, o vaso físico íntegro, saudável, nós não temos dor, nós não temos dificuldade, nós temos uma vitalidade, nós temos uma força, queremos ganhar o mundo, mas sabemos que vamos adentrar o campo da enfermidade e da morte. Então, 200 anos atrás, você vem e com um corpo saudável, um corpo íntegro, e fruto da nossa imprevidência, nossa insensatez, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de agir, o desleixo com relação ao corpo físico, fruto do excesso, do desregramento, nós danificamos o corpo. Ao desencarnar, chegamos no mundo espiritual e olhamos para o perispírito, olhamos para o corpo bioplasmático e vemos a agressão que nós cometemos naquele momento, naquela experiência de vida, fruto do nosso excesso, da nossa. Os benfeitores amigos, através do Ministério da Reencarnação, vêm em conjunto para elaborar e selecionar um mecanismo de reparação e nos chama para, juntos, programarmos o retorno ao vaso físico. Eu escolho, por exemplo, o campo de trabalho, porque dentro do campo de trabalho eu fui uma pessoa que valorizou o trabalho, respeitou o trabalho, cumpriu com seus deveres. No campo afetivo, a mesma coisa, uma pessoa muito dócil, uma pessoa sensata, uma pessoa amiga, uma pessoa caridosa com relação à família. Mas no campo, o corpo físico, eu perco a liberdade de escolha. E aí, Emmanuel, quando fala de posses definitivas, eu não tenho a capacidade, eu não sou possuidor de escolher. Eu tenho que acatar todo esse processo, toda essa elaboração reencarnatória, para que, através da experiência, eu possa reestruturar, reequilibrar e reabilitar todo o corpo físico e todo
o perispírito. Por quê? Porque eu não usei, eu não me nutri com emoções que tenha afinidade, que tenha ligação, que não seja, que seja digna da imortalidade. As emoções que eu usei não foram dignas da imortalidade. Então, há necessidade de retornar e reparar. Tem pessoas que respeitaram o corpo físico, têm a possibilidade de escolha do corpo físico. No trabalho é a mesma coisa, mas no campo afetivo, não. No campo afetivo, nós estamos enfermos, nós estamos mortos. Por isso que Jesus fala de Lázaro, e nós somos Lázaro, estamos mortos. E ele diz, Jesus, Lázaro saia do túmulo, e nós devemos sair do túmulo, porque Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância é liberdade, é mobilidade, é movimento. E a morte e a enfermidade é imobilidade, é a paralisação, a cristalização do campo psíquico, porque eu fui responsável, infelizmente, pelos atos equivocados daqueles momentos em que eu deveria respeitar a lei divina. E esse processo é um processo de transformação permanente. O espírito de sequência, nós vivemos esse mundo íntimo, esse mundo social, e esse processo de transformação permanente envolve sofrimento, envolve a dor, envolve a dificuldade, envolve a nossa imaturidade em que ainda não conseguimos palmilhar na vida e tatear perante a existência de acordo com a lei divina. Então, nós, nesse processo de transformação, é importante para que possamos captar essa ideia e ter a capacidade de construir o castelo interior. O castelo interior, o castelo consciencial, o castelo mental. Porque quando falamos de castelo, e Emmanuel fala de castelo, nós vamos falar do livro No Mundo Maior, quando Calderaro fala dos 3 andares da consciência, os 3 andares do castelo, o inconsciente, o consciente e o subconsciente. E a importância dessa construção sólida, desse campo psíquico, desse nosso campo íntimo, é para que possamos ser possuidores dessa posse definitiva do nosso campo íntimo, nessa construção desse castelo, para que eu tenha a capacidade de não repetir padrões de existências passadas e conseguir alinhar com a providência divina e com as leis divinas as experiências que são dignas da imortalidade, para que eu possa refletir uma frequência adequada. Essa frequência, a nível consciencial, eu vou refletir para o meu campo de relação, o meu campo de ação, o campo da família, o campo do trabalho, e com relação ao meu corpo físico. E essa construção, essa base de sustentação me dá a capacidade de experimentar as emoções que são dignas, as emoções que são de evolução. Então, eu não vou ter mais tempo de odiar, de ter ressentimento e separatismo perante aos outros. Eu vou ter a capacidade de perdoar e reconciliar com o meu adversário. Como diz no Evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao Ministério Público, o Ministério Público não te prenda. E essa prisão nós não queremos. Essa prisão é enfermidade, essa prisão é morte. E nós queremos vida, vida em abundância. Para isso, a meditação e a oração é uma maneira de
ampliar esse padrão frequencial e fazer com que eu tenha uma harmonia, uma coerência cardíaca, uma coerência psíquica, que eu possa alinhar meu campo emocional, que eu possa alinhar minha rede etérica, que eu possa alinhar o meu campo bioplasmático e as minhas frequências, as células, o sistema endócrino, o sistema límbico, o tálamo, o hipotálamo, o neocórtex, todas as estruturas que são instrumentos para a manifestação do espírito, possa entrar em harmonia com um campo unificado de amor, de paz e de coragem para enfrentar as vicissitudes da vida corporal. Para isso, nos dá a oportunidade de ter a capacidade de visualizar a tela mental. A tela mental, sabemos que nós vamos visualizar uma imagem em que vamos ter a capacidade de dar um novo colorido à vida, dar um novo colorido na nossa existência e tirar proveito das lições e saber decifrar o porquê, de onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo neste momento. Por que eu estou em determinada família? Por que eu estou em determinado emprego? Por que eu estou com o corpo que é necessário para a minha expressão, para a minha evolução, para a minha manifestação perante ao espaço-tempo positivo, que é, na verdade, o planeta Terra, o planeta de provas e expiações. Nós precisamos estagiar para avançar rumo ao nosso progresso moral e espiritual. Então, essas lições, decifrar, é, na verdade, a capacidade de entender a emoção que eu me nutro, sabendo em que nós estamos variando. Durante o dia, nós oscilamos muito, mas sabendo que, se eu tenho medo, se eu tenho a tristeza, se eu tenho a tendência de me nutrir com emoções que não são dignas da eternidade, eu possa, pelo menos, ter a capacidade de controlar para eu conseguir ter uma harmonia, para conseguir ter uma coerência em termos de manifestação no meu campo de ação. E nisso, eu vou ter a capacidade, na construção desse castelo interior, de despertar a compaixão perante aos nossos irmãos que estão jornadeando na estrada da vida com uns com imaturidade consciencial, outros que ainda não entendem. Então, nós vamos ter uma maneira de pensar, uma maneira de olhar com a lente do amor, com a lente da eternidade, com a lente da luz. Foi isso que Jesus nos sugeriu, para despertar em nós essa vida, vida transbordante de amor, de paz e eternidade. Porque a maior riqueza é sanar o coração. O coração que é o maestro das emoções. E precisamos harmonizar as nossas emoções. Isso depende do sistema de nutrição que eu vou adotar, que nós adotamos. E a maior riqueza é o Evangelho de Jesus. Sabemos que nós temos a necessidade de procurar o Mestre, mas não é com o intuito de facilidades, não é com o intuito de vantagem, e sim de aquisições definitivas que vai fazer parte do nosso patrimônio espiritual, o maior tesouro, o cofre que vai ficar guardado na nossa alma. A importância que essa construção e essa capacidade de nova nutrição, de emoções de evolução, vai fazer com que eu ligue a lâmpada do coração na usina do amor de Deus. Deus, o amor,
o fluido cósmico universal. Nós vamos estar mergulhados nesse fluido cósmico universal. Basta alterar o sistema de nutrição emocional para que sejamos capazes de ser possuidores definitivamente novos padrões de conduta, novos padrões de pensamento, para que o meu coração ilumine a minha vida íntima, ilumine os meus pensamentos, ilumine a minha maneira de ser, de estar, de agir perante a tudo que eu faça, perante os caminhos que eu adentre, principalmente no campo de relação com os nossos pais, relação com os nossos companheiros e companheiras, com relação aos nossos filhos. É importante a aquisição definitiva, porque o momento é de reconduzir na rota rumo à evolução espiritual. Hoje, um vírus vem nos falar da necessidade que nós temos de nos reinventar e mudar esses padrões, que nós somos herdeiros de muitos e muitos séculos, de muitas e muitas existências. E agora é necessário, a necessidade de aceitar a ajuda e nos render a essa misericórdia divina para nos unir e acender essa chama, essa luz do nosso coração na usina do amor, para que possamos nos converter em luzes, para que a nossa luz possa atingir aqueles que nós amamos, os nossos afetos e desafetos, aqueles que necessitam de ajuda e necessitam de amparo. Por isso que Jesus veio para que tenhamos liberdade. E vida em abundância é liberdade, porque o grande negócio é a liberdade. Precisamos de liberdade para voar, para atingir uma altura em que, através dessa altura, possamos olhar para baixo e contemplar com a criação e olhar para aqueles irmãos que necessitam da nossa ajuda, emitindo essa nossa luz, essa nossa maneira de ser, essa nossa maneira de estar perante a vida. E não podemos esquecer, incluir Deus. Deus ama o verme e o anjo que representa junto ao verme. Deus é amor. Deus é o nosso Pai de misericórdia. E Ele está sempre conosco, nos ajudando, nos envolvendo, nos fortalecendo. E que nós possamos ter a capacidade de mudar esse sistema de nutrição para ser possuidores desse grande patrimônio que é a paz interior e a nossa capacidade de entender, nossa capacidade de aplicar a resiliência, a flexibilização dos nossos ideais, respeitando a nós próprios e respeitando aos outros. Que possamos ser possuidores, que possamos seguir a orientação de Emmanuel através das posses, as verdadeiras posses definitivas, que vai ficar guardado no nosso tesouro, no tesouro da nossa alma. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos proteja, nos ilumine, nos dê o sustento e o amparo. Agradeço a oportunidade bendita de estar aqui com todos vocês reunidos e que possamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Vamos tranquilizar os nossos pensamentos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos. Ó Senhor da vida,
Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Ilumine os nossos caminhos, ilumine os nossos familiares, ilumine os nossos afetos e desafetos. Ajude, Senhor, aqueles irmãos que necessitam de auxílio e de esclarecimento. Que a tua luz e a nossa luz possa adentrar aqueles recintos onde há obscuridade, onde há aqueles irmãos que ainda, Senhor, tentam, procuram, Senhor, através do teu amor, o despertar da consciência. Mestre querido, ajude toda a humanidade, ajude o nosso país, ajude todo mundo que hoje nós passamos por uma dificuldade muito grande, mas é uma dificuldade de aprendizado, que possamos ser envolvidos e amparados. Envolva, Senhor, aqueles países onde há sofrimento, onde há a desigualdade social. Envolva os hospitais, Senhor, os asilos, os empresários, os uniformes, os cárceres. Onde houver dor e sofrimento, levai a tua paz e o amor, Senhor. Envolva os hospitais, onde se encontram aqueles irmãos, Senhor, com o Covid, que eles possam ser amparados, envolva o nosso lar, abençoe a casa, abençoe o nosso país, abençoe toda a paz esteja com todos nós. E que em nome de Deus, em nome dos benfeitores amigos espirituais, da Associação Espírita Consolação Viva, damos autorização, pedimos autorização para dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje, graças. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar dando. Muita paz.